Você tem ideia que evento é esse? Você sabe que aconteceu no começo de agosto? Esse evento foi a Marcha para Exu. Aconteceu no começo de agosto. E esse vídeo é um vídeo que foi produzido por um católico. Ele ficou impressionado com o número de pessoas, porque o número de pessoas chegou a lotar a Avenida Paulista. Milhares e milhares e milhares de adoradores de Exu, vestidos de vermelho e de preto. Ali estavam. Ele ficou impressionado com o número de pessoas. Ele ficou impressionado com o envolvimento das pessoas. Ele ficou impressionado com o entusiasmo, com o empenho das pessoas. E ele falou assim, olha, puxa vida, por quê? Por que esse católico falava, né? As coisas relacionadas a Cristo não têm tanto empenho hoje em dia pelas pessoas. Quando convidamos para um evento cristão, as pessoas não vêm. Quando falamos de Jesus, as pessoas correm. Quando convidamos para ir à igreja, as pessoas não querem vir. E esse católico, ele mostrava sua tristeza, vendo todo esse empenho, esse entusiasmo dos adoradores de Exu e cada dia mais as igrejas ficando vazias, ou mesmo com pessoas dentro, mas que não são verdadeiros adoradores de Deus. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Meus amados, quem é então essa figura, essa entidade chamada Exu? Nós sabemos, falamos um dia desses, que a internet ela foi trabalhada nesses últimos anos. Muitas coisas eram as mesmas coisas que os livros falavam. Muitas vezes as coisas que nós pesquisávamos na internet eram as mesmas coisas que tinham nos dicionários. Mas, meus queridos, quanta coisa mudou nesses sites de informação. Quantas coisas mudaram nesses sites de busca, meus queridos. Quantas coisas foram retiradas. Quantas coisas foram adicionadas. Mentiras foram adicionadas. Fatos que aconteceram foram retirados. E o povo hoje está perdido, a não ser que obtenha a palavra de Deus. A não ser que se refugiem na palavra de Deus. Fazendo uma pesquisa sobre essa entidade, encontramos duas informações, né? A primeira informação vem de um site chamado Wikipedia, é um site de informações, e esse site, como ele foi mexido, como ele foi transformado. Porque os dicionários antigos sempre mostravam Exu, os dicionários sempre mostravam Exu como sendo um demônio, como sendo uma entidade satânica, como sendo o próprio Satanás. Mas olha só o que a Wikipedia nos fala sobre Exu. Diz assim, por ser uma personalidade provocadora, indecente, astuciosa e sensual, é confundida com a figura de Satanás. Veja vocês, é uma deidade astuciosa, sensual, indecente e provocadora. E por isso a Wikipedia diz que é confundida com Satanás. Mas nós continuamos a nossa busca e nós vimos aqui um livro. Eu vou mostrar para vocês a capa de um livro. Aqui está Norberto Peixoto, um livro chamado Exu, e diz assim, ó, o poder organizador do caos. O poder organizador do caos. É um livro que nós encontramos aqui fazendo pesquisa sobre a entidade Exu. E agora nós vamos mostrar para vocês um dicionário. Nós vamos colocar aqui na tela e esse dicionário diz assim, da Porto Editora, diz assim, religião, entidade reverenciada em diferentes cultos afro-brasileiros, por vezes apresentada como orixá, mas outras vezes como intermediária entre os orixás e os homens. Ou seja, ele é uma entidade, uma deidade intermediária, né? Meus queridos, nós queremos falar um pouco sobre essa situação que está acontecendo no mundo, um verdadeiro fenômeno. As pessoas estão buscando hoje em dia as trevas e estão abandonando a luz, de maneira que as profecias estão se cumprindo rigorosamente na letra. Vejamos o que está escrito em João 3:19 a 20. E essa é a condenação. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Que coisa impressionante. É de magoar profundamente o coração de Deus. Sabe, meus amados, nos Estados Unidos saiu uma pesquisa e foi revelada no jornal USA Today. Nós vamos colocar aqui para vocês na tela. Essa reportagem nos diz que hoje em dia há mais bruxos nos Estados Unidos do que presbiterianos. Há mais bruxos do que cristãos presbiterianos. Mas essa pesquisa não levou em conta os satanistas, não levou em conta os luciferianos, não levou em conta aqueles que praticam, os que adoram outras deidades. Se colocarmos todas essas deidades juntas, seria até capaz, creio eu, de ultrapassar os cristãos verdadeiros, né? Porque cristão nominal é o que mais nós temos aí, mas cristãos verdadeiros, possivelmente essa marca seria ultrapassada. Sabe, queridos, nós estamos vivendo uma duríssima realidade, porque muitos que até estão assistindo esse vídeo podem se escandalizar, dizendo assim, puxa, eles amaram mais as trevas do que a luz. A situação lá fora está terrível, está periclitante, a situação lá fora é uma duríssima realidade, mas a situação dentro, no meio daqueles que se dizem cristãos, também é uma triste realidade. Um dia desses, um pastor me falou que fez uma campanha de evangelismo numa igreja. E ao chamar a igreja completa para entregar os convites de evangelismo, toda a igreja foi convidada, mas depois de muita insistência dele, apenas 2 pessoas vieram entregar os convites. De uma igreja inteira, 2 pessoas apenas vieram entregar os convites. Nós sabemos que alguns youtubers que são evangélicos, que são cristãos, alguns youtubers que são pastores, eles têm uma tristeza muito grande no coração. Porque quando o assunto é notícia, o assunto é profecia, o assunto são acontecimentos, as visualizações são milhares e milhares e milhares, e algumas notícias são centenas de milhares. Mas se você colocar o título Jesus, essas visualizações despencam. Se você colocar alguns títulos como Como vencer na fé através de Jesus, quase ninguém vai assistir. Como ser cheio do Espírito Santo, se você colocar vídeos assim, quase ninguém assiste mais. 5 vitórias que Jesus Cristo nos dá, se você usar esses títulos, as pessoas não assistem. As pessoas querem ouvir de fofocas, de notícias, de profecias, mas de Jesus, muitos não querem assistir. Será que eu estou falando com alguém que tem agido dessa maneira? Meus queridos, nós precisamos saber aonde estamos pisando, para que não percamos a nossa coroa e pensando que estamos salvos, estamos eternamente perdidos. Agora vamos fazer uma análise que dentro de nossa igreja, muitos podem estar pensando que estão adorando a Jesus, muitos se propõem a adorar a Jesus, mas na verdade são adoradores de Exu. Eu posso mostrar aqui para vocês. Veja só, a definição que a Wikipedia nos deu sobre Exu é que é uma entidade que é provocadora. Quantos cristãos são provocadores? São provocadores de um irmão com outro irmão, eles fazem com que as contendas existam dentro das igrejas, eles são provocadores do pastor, são provocadores da liderança, eles não aceitam nenhum tipo de conselho, são insubordinados, portanto, não são adoradores de Jesus, são adoradores de Exu, só não estão assumindo a sua verdadeira posição. Nós temos também aqui algumas outras coisas, algumas características, são pessoas astuciosas. Quantas pessoas no meio do cristianismo são astuciosas, usam de astúcia para enganar, usam de astúcias para realizar a sua vontade, usam de astúcias para estabelecer o seu desejo dentro da igreja, dentro da sua casa, manipulam pessoas. Outra característica de Exu, ele é uma entidade sensual e indecente. Não sou eu que estou falando. Quem está falando é a Wikipedia, um site de busca mundano.
Não é cristão ele é mundano, mas ele admite que a entidade é sensual e é provocadora e é indecente. E quantas vezes nós vimos algumas pessoas que se vestem muito bem na igreja, mas quando vão para a academia, se vestem pior do que garotas de programa, se vestem de maneira pior do que certas prostitutas. Meus queridos, aonde nós pensamos que estamos indo? Meus queridos, eu quero falar para vocês, para terminar, que há uma porta. E essa porta vai se fechar. Quando Jesus sair do santuário, não haverá mais intercessão. Essa porta aconteceu no passado, na Arca de Noé. As pessoas sorriam lá fora, viviam da maneira que queriam viver, mas houve um dia que choveu e a porta foi fechada. E não abriu mais. Na parábola das virgens, a porta também foi fechada. E também na cidade de Sodoma e Gomorra, quando aqueles homens quiseram possuir aqueles anjos, a porta foi fechada e logo depois vieram os juízos sobre aquela cidade. Há uma porta. Essa porta será fechada. Nós esperamos, sinceramente, que cada um de nós realize hoje um reavivamento e uma reforma, entendendo quem é Jesus, o Rei dos Reis, Senhor da Glória, aquele que pode justificar a nossa vida, que nos dá a sua graça, mas não é uma graça barata, é uma graça que necessita enxergar, necessita ver as mudanças profundas em nosso coração. Ezequiel 18, para terminar. Agora eu, o Senhor, estou dizendo a vocês, israelitas, povo de Deus, vou julgar cada um de vocês pelo que vocês têm feito. Arrependam-se de todo o mal que vocês estão praticando e não deixem que seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vocês vêm fazendo e criem dentro de vocês um novo coração e uma mente nova. Israelitas, povo de Deus, vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Parem de pecar e vivam. Eu encerro aqui sem falar mais nada. Quero deixar somente a palavra de Deus repercutir no meu coração e no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.